Gostaria de tomar esta oportunidade para agradecer a todos aqueles que participam direto ou indiretamente com o Ministério Remar, um ministério de amor e compaixão, uma aventura de fé. E ao mesmo tempo desejar-lhes umas festas felizes. No entanto, gostaria que nesta época pudéssemos refletir sobre aquilo ao que nós hoje chamamos Natal ou celebração da Natividade. Qual é a origem do Natal? A origem do Natal, caros irmãos, tem origem no paganismo europeu. Séculos antes da própria era cristã, no dia 25 de dezembro, os pagãos europeus celebravam o nascimento do Sol. Alguns cristãos hoje em dia usam como argumento o exemplo de Martinho Lutero em relação a esta festa, dizendo que ele associou os símbolos do Natal e a vida e a morte do nosso Senhor Jesus. Mas, no entanto, vejamos aquilo que diz o apóstolo Paulo aos Gálatas. Mas ainda que nós, ou mesmo outro anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá para além daquilo que vos temos pregado, que este seja anátema. Consideremos algumas coisas acerca do Natal. Jesus não pôde ter nascido em dezembro. É um mês de neve em Jerusalém, durante o qual nenhum rebanho poderia estar nos campos. Provavelmente nasceu na época da festa dos Sukkot, ou tabernáculos, que nomeadamente é do mês de outubro. A tradição judia conta que Israel não pôde celebrar a festa dos tabernáculos enquanto esta estava em guerra contra Antíoco. Por isso, quando lhes foi possível, fizeram-no durante os 8 dias consecutivos, no qual durava a festa da Janucá, ou a festa das luzes, vinculando assim as duas festas. Portanto, poderemos considerar que hoje em dia estamos na festa do Janucá em relação ao povo hebraico. Se o Senhor Jesus não nasceu em 25 de dezembro, então por que é que foi escolhida esta data? Quem é que a escolheu e com que propósito? Exatamente foi no tempo do imperador Constantino, quando ele imperava em Roma, que dissimuladamente este se converteu ao cristianismo, tendo em vista aquilo que passava naquela época, que era o avanço da Igreja cristã. Então usou-se uma tática de unir as forças na luta contra a verdade e uniram-se os pontos comuns das religiões pagãs e das religiões e da religião cristã, mantendo os rituais e os segredos das iniciações que eram consideradas e são consideradas abominações diante de Deus. Segundo uma lenda, antes da Batalha de Mansício, Constantino teve uma visão da cruz contra o sol e uma mensagem que lhe dizia: com esta sinal tu vencerás. Constantino, no entanto, entendamos que era um adorador do Deus Sol. Após ter esta vitória, Constantino aparentemente começou a apoiar os cristãos e decretou no Édito de Milão em 313, dando liberdade de culto aos cristãos e trocando dessa forma a perseguição pela tolerância tão desejada pelo povo cristão. Então o que é que aconteceu? Constantino legalizou o cristianismo perante o mundo pagão e igualou o cristianismo com o paganismo. Os cristãos, que antes eram cruelmente perseguidos, agora passaram a ter a liberdade de culto e passaram a ter um novo problema: a interferência do Estado nos assuntos da Igreja. Constantino governou a Igreja Romana como uma instituição e introduziu na vida da Igreja os rituais pagãos. Vejamos então alguns símbolos acerca do Natal. A árvore de Natal. A árvore de Natal utilizava-se nos cultos pagãos, estando ligados às estações do ano. Consequentemente, deram origem ao culto solar. Porém, as estações estão ligadas também ao ciclo do florescimento da vegetação. Surgiu assim a adoração às plantas para dar sentido a essa adoração dos pagãos e associaram-se os seus deuses às respectivas árvores. A árvore de Natal é um símbolo de consagração. É uma fábula de chamamento à adoração de deuses babilónicos. O pinheiro faz parte de um ritual de adoração a Nimrodes e a Semiramis, sua mãe. Leamos com atenção o texto de Jeremias 10, do capítulo 10, do verso 1 ao 4. Povo de Israel, escuta a mensagem de Deus eterno para vocês. Ele diz: não sigam os costumes das outras nações. Elas podem ficar espantadas quando aparecem coisas estranhas nos céus, mas vocês não se devem assustar. A religião dessa gente não vale nada. Cortam uma árvore na floresta e um artesão com as suas ferramentas faz um ídolo. Então o enfeitam com prata e ouro e o firmam com pregos para que não caiam aos pedaços. O restante capítulo de Jeremias 10 mostra a dura exortação que Deus faz ao seu povo. Porquê? Porquê trazemos para dentro da nossa casa um costume do povo pagão? Na realidade, você quer conservar este costume?
Quando nós permitimos a entrada da árvore de Natal na nossa casa, estamos, na realidade, a ressuscitar um trono babilónico e a dar-lhe alguma legalidade aos demónios para que possam actuar dentro da nossa própria casa. A história conta que Nimrod teve uma relação com Semiramis, que era a sua mãe, e deste incesto nasceu Tamuz, e a mãe Semiramis continuou virgem. Podes relacionar esta semelhança com a história que ouves falar? As velas fazem parte de um ritual pagão dedicado aos deuses. As velas consagradas aos demónios são perigosas. Estou a referir-me às velas que são utilizadas nos rituais profanos. É lógico que não devemos cair no fanatismo e deixar de usar velas para alumiar ou para decorar ou para perfumar os ambientes. As guirlandas. Parece um pouco estúpido, mas as guirlandas ou coroas são memoriais de consagração. Podem ser entendidas como enfeites, como ofertas para funerais, celebrações aos deuses, há celebração nos desportos, celebração a vítimas que eram sacrificadas nos rituais pagãos. E hoje em dia colocamos-as nas nossas portas, dando as boas-vindas ao mal. São símbolos relacionados com o deus Apolo e trazem honra a Zeus. Homenageiam a Deméter, que em latim significa Ceres ou Semiramis, mãe de Tamuz, mãe e esposa de Nimrod, o seu próprio filho. Enfim, vemos, irmãos, que não há uma só conotação bíblica em que o Senhor pede guirlandas, ou que tenha recebido no seu nascimento, porque em Israel já era sabido que fazia parte de um ritual pagão. Só existe uma grinalda, uma guirlanda na Bíblia, e esta foi feita por Roma para colocar ou para coroar o nosso Senhor Jesus no dia da sua morte, e era uma guirlanda de espinhos. Não há uma outra guirlanda, a não ser a de espinhos, que sirva como um símbolo de escárnio. É a única guirlanda. O Pai Natal. O Pai Natal é um santo, é um ídolo para alguns. Mas o objetivo principal das trevas é arrancar a nossa visão, a centralidade do Cristo e trazer figuras de substituição. Fazer crescer no nosso coração e no coração do povo cristão uma visão errada daquela que é o reino de Deus. Se sabes que o Pai Natal não existe, que é só uma brincadeira, por que é que fazes tudo aquilo que o ritual exige? Porquê iludir-nos as crianças? Porquê permitir uma mentira se faça realidade dentro da nossa própria casa? As bolinhas de enfeites. Enfim, em suma, o espírito de Natal. Uma das grandes provas da ligação de Natal com os rituais da magia é o chamado espírito de Natal, onde o ambiente é modificado pelos seus enfeites, pelos símbolos, com os significados ocultos, juntamente com as músicas, é criado um clima de mistério e esta sensação atinge a qualquer pessoa, de qualquer crença, católicos, espíritas, budistas, muçulmanos, ateus, e cria-se uma espécie de confraternização. O estranho é que atinge os incrédulos e os crentes devido ao enraizamento na nossa cultura. Temos de saber aonde pertencemos e aquilo que representamos nesta terra. Jesus chamou-nos o sal desta terra e temos de ter sabor. Sem esse sabor não servimos de nada. O Senhor Jesus, antes de ser entregue para ser crucificado, quando orou ao Pai em João 17, ele disse: não rogo que os retires do mundo, mas sim que os guardes do mundo. Irmãos, como conclusão, o misticismo quer roubar a figura central do Senhor Jesus, colocando em dezembro um Natal que é mentira, é fraudulento, foi inventado por Roma e que institui um Pai Natal que agora é um gnomo. Este mesmo principado sai do Natal e é o mono Natal, ou significa o vale da carne, e depois em forma de coelho na Páscoa em relação ao Deus da fertilidade. A ordem de Deus é para que saiamos de todo o paganismo. Não é fácil deixar uma tradição que já está enraizada. Mas cabe-nos a nós, como filhos de Deus e cristãos, de centrarmos-nos na verdade de Jesus Cristo. Para romper com todas estas coisas, há que crer, há que acreditar, ter fé na palavra de Deus. Em Efésios 5, versos 8 a 11, diz: antigamente vocês viviam na escuridão, mas agora pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo o tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor e não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz.
Não nos podemos esconder, irmãos, debaixo de desculpas. O nosso Natal é diferente. Isso é simplesmente uma mentira. Pois além que comemoramos na mesma data, também adotamos os mesmos costumes. Não se pode chamar a uma verdade mentira. Ou estamos na verdade, ou estamos a mentir. Estamos comemorando o nascimento de Jesus. Não, é mentira, pois o Senhor Jesus Cristo não nasceu nesse dia e o facto de não estar mencionado na Bíblia é suficiente para que não o façamos. Vamos santificar o Natal. Isso é outra mentira. Porque eu pergunto, santificaria um cristão uma mentira ou uma farsa? Ou podemos inclusive dizer, na realidade o que vale a pena é a intenção. Mentira. Com intenção nunca ninguém foi salvo. Com intenção podemos cometer os mais abomináveis crimes e terrores. Vamos ir à palavra de Deus. Em Isaías 5:20 diz, nos seus ais, o profeta dizia: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Refletamos nos tempos em que vivemos, se é que na realidade, como povo de Deus, estamos a glorificar ao Senhor, participando destes rituais pagãos. Vejamos também aquilo que diz Isaías no capítulo 1, do verso 16 ao 18. Isaías diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vide então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Irmãos, deixo-vos esta mensagem para que possais realmente refletir, provavelmente em alguns erros que temos vindo a cometer ao longo dos anos, comemorando o Natal como uma forma pagã. Na realidade, é tempo, como nos chama a palavra de Deus de Isaías, possamos purificar-nos e tirar a maldade, toda a malícia dos nossos atos. Muitas vezes essa malícia que é simplesmente feita com base à ignorância do real significado destas festividades. Mas a palavra de Deus anima-nos também a que aprendamos a fazer o bem, a procurar o que é justo. E o que é justo? Segundo esta escritura de Isaías, ajudar ao oprimido. Este espírito de solidariedade, de ajuda, de ajudar ao oprimido, não tem que ser simplesmente em dezembro. Deve ser todos os anos, todos os dias, a todos os momentos. Ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratar das causas das viúvas. Porque dessa forma, diz a palavra do Senhor, podemos arguir com Deus e apresentar os nossos pecados e eles serão limpos. Deus é misericórdia. Deus dá-nos sempre uma nova oportunidade. Então, como filho de Deus, eu quero convidar-te a que tu possas refletir. Como é que tens celebrado estas festas? Realmente tens estado a trocar as luzes pelas trevas e as trevas pelas luzes? É tempo que ponhamos as nossas prioridades corretas. O centro da nossa fé é Jesus Cristo e este crucificado. Loucura para muitos, mas salvação para todos aqueles que nele crêem. E se tu crês em Jesus Cristo, hoje, nestas festas, nestas épocas e todo dia das nossas vidas, somos chamados a fazer o bem, a ajudar os oprimidos, a levar roupa àquele que não tem, a levar um copo de água àquele que tem sede, a levar um pouco de alimento àquele que o necessita, a visitar aquele que está preso. Essa é a verdade prática do Evangelho e dessa forma celebramos a Jesus Cristo. De qualquer das formas, eu quero agradecer-te por teres ouvido esta mensagem e quero animar-te a que tu possas glorificar a Cristo na tua vida e não troques as trevas pelas luzes. Senão deixa que a luz de Jesus traga luz às trevas que provavelmente podem assolar o teu coração e possas ser verdadeiramente iluminado e saber aquilo que deves fazer. O que é que celebramos? O Natal ou já no cá? Que Deus te abençoe.